Sejam bem-vindas ao podcast Visão de Águia, um espaço dedicado para mulheres que desejam viver com identidade, propósito e fé. Hoje nós estamos tendo a honra, nós estamos estreando essa jornada, estamos tendo a honra de receber essa serva do Senhor que está por trás de toda essa visão, a nossa querida pastora e psicóloga Érica Costa, e estamos aí dando start a essa jornada que será de muito aprendizado, de muito amadurecimento, e vai ser incrível viver tudo isso. Pastora Érica Costa, antes de falarmos, sobre esse projeto, eu queria que a senhora compartilhasse quando e como essa visão nasceu no seu coração. Começou com um tempo, de oração, de intimidade com Deus. E assim como a águia, tem uma visão que é sempre elevada. E aí esse tempo de oração, de intimidade com Deus, Deus despertou em mim para que Ele me usasse como instrumento dele, para levantar, erguer mulheres que tenham uma visão de águia e que elas tenham o autoconhecimento dessa visão, não só sobre Deus, mas o Deus o qual elas servem, ou aquelas que ainda não servem a Deus, mas que entendam que Deus tem um propósito sobre a vida delas e como Deus as vê como uma mulher que não é para estar numa visão só voltada para baixo, prostrada, mas uma visão que seja elevada, porque o nosso Deus está sempre acima de tudo e de qualquer circunstância. Deu para perceber o que é que nos espera, hein? Essa jornada vai ser uma jornada muito linda, onde vamos viver esse sonho de forma extraordinária com o Senhor. Pastora, o texto de Isaías, Isaías 40, 29, que é o texto que inspira essa jornada, ela fala sobre uma resposta de obediência à direção do Senhor. E aí eu quero saber da senhora, como foi esse processo de dizer sim para Deus, mesmo sabendo que não se trata de nós, mas de vidas? Dizer sim para um chamado de Deus, para se entregar a Ele, já começa com renúncia. Então, é sobre renúncia, renunciar os seus planos e colocar os planos de Deus como prioridade na sua vida. E isso é um pouco doloroso, porque renunciar aos seus sonhos não é fácil. Mas que a vontade de Deus venha prevalecer em tudo que venhamos a fazer. Então, a primeira coisa é renunciar. Renunciar, se expor, e a obediência é que faz toda a diferença de você ter uma visão de águia e voar alto. Nem sempre é fácil dizer esse sim, pastora? Mas a gente vê que é um caminho, desafiador, mas que no final a gente tem a vitória em Cristo Jesus. E aí eu quero também saber da senhora, você menciona mulheres marcadas pela rejeição, perda de identidade, traumas, tudo isso vai acompanhar, são temas que vão acompanhar essa jornada, Quais são, na sua experiência pastoral, as principais raízes que levam essas marcas a aprisionar tantas mulheres? A senhora que tem um ministério, de mulheres, que acompanha mulheres, tanto na sua área profissional quanto na sua vida pastoral. E aí eu quero saber da senhora, as principais raízes que levam essas marcas a aprisionar tantas mulheres. A principal, eu vou iniciar logo assim, com a principal raiz que leva essas mulheres ficarem aprisionadas, são palavras liberadas, palavras ditas desde a infância. Porque é na infância onde nós estruturamos, onde é estruturado o psique humano. É onde esse ser humano, de acordo com aquilo que ele escuta
né, no seu ambiente familiar, como ele vai responder como adulto. Então, muitas palavras, muitos traumas vêm de palavras, a rejeição, a incapacidade, o desvalor, o desamor, o desamparo, que está relacionado a algumas crenças, está justamente sobre essas palavras que são liberadas na infância. Isso é muito forte, né? E aí a gente vê como todas as palavras que a gente escuta, né, carregam toda a nossa vida, né, até a fase adulta. No seu ministério, você fala muito sobre posicionamento em Cristo. O que significa na prática uma mulher se posicionar segundo o coração de Deus? É você se agarrar com a palavra. Amém. Todo posicionamento saudável de uma mulher cristã tem que estar pautada na palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola. Então, todo posicionamento que seja saudável e que glorifique ao Senhor está na palavra de Deus. Ele vai dando a direção sobre o seu posicionamento no reino, para que a sua vida venha resplandecer a glória de Deus em tudo que você for falar, se posicionar, como se expressar, como lidar também com as oposições, como lidar também com as guerras, com as lutas, enfim, com os ventos que durante a nossa trajetória cristã, os ventos são fortes, os desertos são caóticos, mas a palavra de Deus é que nos traz a visão de quem Ele é, que pode ter vento forte, sim, mas Ele está no vento. Amém. Amém. Pode ter deserto? Pode, mas Ele também está com você no deserto. É como você tem a visão do que acontece com você em meio a essas circunstâncias, que é o seu posicionamento. O seu posicionamento tem que estar, a sua visão tem que estar posicionada nesse Deus que é fidelíssimo. Eita, Jesus! Pastora, a visão de águia, ela é uma metáfora muito forte, né? E bíblica. Como essa imagem representa o chamado que Deus tem para as mulheres dessa geração? Nossa, assim, quando se fala de uma visão de águia, para mim significa muito essa visão. Porque essa visão, ela me impulsiona a não ter uma visão que vai se distrair. Uma visão que se distrai. Então a águia, ela não se distrai com o vento contrário. A águia não se distrai com as dores e os processos que uma águia também ela passa. Então, ter a visão de águia é justamente isso, não se distraia. Foque. Mire aonde você quer chegar. Amém. Que é justamente para cumprir o plano e o propósito de Deus. Então, quando você sabe que o seu propósito aqui na Terra, para que você veio, por que você nasceu, que é justamente para cumprir com um propósito, uma missão de Deus, a sua visão tem que ser uma visão de águia, a visão que não se distrai. Aleluia! Muito forte! Brasil! Pastora, muitas vezes, né, olhar para o alto exige romper com o passado e perdoar. Como uma mulher ferida pode começar esse processo de libertação e cura? O perdão, ela é uma escolha. Você escolhe, é uma decisão. Não só uma decisão, como também é algo que liberta a pessoa que te feriu e você também. Mas quem libera o perdão é a pessoa mais beneficiada. Aleluia. Porque ela vai destravar tudo aquilo que no mundo espiritual, por conta de pessoas que lhe feriram, de pessoas que lhe caluniaram, que pessoas nos seus voos, né, como de uma águia, você encontrou no caminho e que tentaram impedir o seu voo, trazendo calúnia, tentando te paralisar, tentando distrair a tua visão. Mas perdoe, porque se você quer voar como a águia, é necessário você perdoar e liberar essa pessoa, porque o mundo espiritual, ele pesa
quando nós carregamos mágoas, ressentimentos e a falta de perdão. Então, se você quer ter uma visão de águia e ter voos muito altos, você precisa voar com uma visão libertadora. Não só para a sua vida, mas para quem te feriu. Porque existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. E o quanto isso, o não perdoar, não é só o espiritual, mas também atrapalha a sua vida emocional. Quantas pessoas que não perdoaram estão aí doentes e até com câncer, Sim. né? Porque não perdoaram, porque guardaram e tiveram a raiz da amargura. Mas você que quer ser águia, você que quer ter uma visão de águia, voe, mas voe sem peso. Foi livre, porque você nasceu para voar alto e ser livre. Amém! Glória a Deus! Na sua caminhada, quais foram os momentos em que você também precisou elevar os olhos? Elevar os olhos e não se prender às circunstâncias. Tem alguma experiência pessoal que marcou a sua fé? Nossa, frustrações. Não só muitas frustrações, muitas decepções. E isso é que tentam, né, paralisar o voo e cegar a visão de uma águia. Né? Então, assim, como é importante saber, né, e compreender que as frustrações, as calúnias, as perseguições, que faz parte, né? Faz parte da vida cristã. Se você não quiser sofrer nada disso, fique no mundo. Né? Mas aqueles que são separados por Deus, eles são convidados, né? Escolhidos por Deus, porque isso faz parte de uma estrutura, de uma resiliência. Uma preparação. E uma preparação e Deus faz ampliar a sua visão. Né? Deus amplia a nossa visão e nos traz amadurecimento espiritual também. Então, assim, no ministério, também como profissional, né? Tudo isso faz parte de um crescimento. Então, hoje eu entendo, hoje eu vejo e compreendo que tudo isso faz parte de um grande propósito de Deus. Se você não quer voar alto, é melhor você ficar com os pombos. Eita, forte, hein? Foi forte essa. O texto de Isaías 40, 29, ele fala sobre cura, restauração, renovação e força que vem de Deus. Como o ministério pretende ajudar as mulheres a viverem isso no dia a dia? Justamente trabalhando na sua mente. A nossa mente é um campo de batalha e que quando ela não está curada, ela também nos paralisa, ela também nos adoece. E a mentalidade sendo transformada, sendo modelada por Deus e transformada, vem a renovação. Então, até isso a águia nos traz, a renovação, a força, né? E a velocidade que Deus dá também. Então, trabalhe a sua mente, porque a sua mente é o comando da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. E a gente vê muito, né, pastora, como o inimigo sabe que as mulheres, elas são feitas de emoções, né? E ele ataca muito as emoções das mulheres, né? Qual é o conselho que a senhora dá para essas mulheres, como pastora e também como psicóloga? Não se preocupe só com o seu lado espiritual. Sim. Porque a Bíblia é clara sobre corpo, alma e espírito. Então, precisa-se ter um equilíbrio. Assim como você cuida do seu corpo, cuide do seu espírito e cuide das suas emoções. Então, corpo, alma e espírito. Porque muitas vezes a gente vê muitas mulheres se preocupando tanto com o espiritual, mas não cuida do templo, que é o corpo, que é a morada do Espírito Santo. E por qualquer feridas, elas ficam paralisadas e adoecem emocionalmente. E tem também a parte da que
o corpo começa a reagir de acordo com aquilo que elas estão sentindo. Então, procure ajuda, né? Não espiritualize tudo. Sim. Hoje nós temos profissionais cristãos, né? Nós temos psiquiatras, temos psicólogos, inclusive eu, né? Então estamos aqui justamente porque Deus levanta pessoas para determinadas áreas, porque Ele quer uma igreja curada, sarada, mulheres curadas. Outras mulheres também serão curadas e o reino só tem a ganhar com mulheres curadas, porque quem é curado vai curar também. Amém. E nós vemos aí, né, nas redes sociais, eu que lhe acompanho muito, eu vejo muito que a senhora gosta e fala, né, e passa essa mensagem de cuidar do corpo, né? Às 5 horas da manhã, quando eu olho o Instagram, já está a senhora lá malhando. Eu disse, meu Deus, quanto fôlego, quanta disposição. Então, eu queria que a senhora trouxesse um pouquinho, né? A senhora já trouxe um pouquinho nessa resposta, mas como é que o exercício, se exercitar, né? O exercício físico influencia nas nossas emoções. Eu gosto muito de falar sobre a mente, né? Porque a sua mente é que comanda você. Porque é você determinar. Ninguém vai à academia, porque a maioria vai à academia por uma obrigação. Sim. Mas se você determinar, o que você tem como alvo, como propósito? É para cuidar do meu tempo, que é o corpo, né? O templo é a morada, né? O corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. Então, assim, seja determinada. Seja uma mulher perseverante. É como eu falei anteriormente, não se distraia. Vai ter dias que você não vai querer ir, mas vá. Porque para servir a Deus, tem que ser na plenitude. Deus não quer ninguém pela metade. Deus não quer ninguém doente. E ninguém doente. Então, cuide daquilo que está morando dentro de você. Amém. A sua mente, a sua alma e o seu corpo. Então, seja determinada. Em tudo que você fizer, seja determinada. Porque muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas que procrastinam muito. Né? Amanhã eu vou fazer. Não, comece. O importante é começar, perseverar e ser muito determinada naquilo que você tem como alvo, como objetivo. Amém. Uma visão firmada no céu, com os pés na terra e o coração alinhado ao reino. Como viver essa tríade de forma equilibrada, especialmente em tempos tão desafiadores? Como eu falei, né? Não se distrair. Porque as distrações é que vai... Nos tira do foco, total, né? Tira do foco. E vai só trazendo a gente para ficarmos estagnados. Paralisados. Quantas mulheres que poderiam estar além, mas estão paralisadas, né, pastora? Exatamente. Muitas mulheres, eu escuto muito isso, frustradas, paralisadas, porque muitas das vezes ou estão aprisionadas, né, ao seu sofrimento, não ressignifica isso e faz muitas comparações, porque fulana chegou, porque fulana está fazendo, e termina esquecendo de si e se preocupando muito mais com a vida do outro, do que o outro faz, do que o outro me esquece da sua vida, que é tão importante quanto a do outro. Amém. E pra finalizar, vou até beber uma aguinha. São muitas emoções. Para finalizar, que palavra a senhora deixaria para a mulher que vai ouvir este episódio e talvez se sinta pequena demais para viver tudo o que Deus sonhou para ela? Olha ali, fala ali. Primeiramente, saia do perfil de pombo. Aleluia! Você é águia. Você foi chamada para voar. Uou! E ter uma visão elevada. Como diz o salmista, eleve meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, olha para o alto. Não se distraia. Mulher, Deus te chamou para você ter voos alto e uma visão de águia.
que as tuas dores, que as tuas frustrações, que as perdas, que todas as dores e traumas que aconteceu no percurso da sua história, Deus vai ressignificar. Tem um novo tempo. Ele te fortalece, ele te renova e todas as dores, como o processo da transformação de uma águia, é porque Deus tem um tempo novo para a sua vida. Que Deus te abençoe, porque Ele é fidelíssimo! Pastora, que prazer recebê-la aqui. Esse podcast é seu, mas eu tive a honra, né, de iniciar e dar o start aí, essa jornada que vai ser tão linda. É um propósito do Senhor, um projeto, e que vai alcançar muitas vidas de mulheres que vão ser curadas, mulheres vão ser transformadas, porque o propósito que a senhora carrega alcançará todas elas. E é isso, esse propósito realmente, esse podcast, Visão de Águia, é que as mulheres entendam quem é Deus na vida delas. Aleluia. Que haverá mudanças de história. Mulheres passarão por processos de transformação e de um tempo novo que vai surpreender. Quando pensarem que você morreu, você aparece com penas novas, bico novo, ou seja, uma nova roupagem, porque Deus é um Deus que renova, é um Deus que faz promessas e cumpre. Então, mulheres que estão paralisadas pela sua dor, pelas feridas, Deus vai curar suas feridas, e você que parou no meio do seu voo, agora é tempo de pegar força e voar muito alto. Amém! Ai, meu Deus!